começar então nossa aula de hoje. Hoje nós vamos entrar numa nova etapa do nosso estudo de escatologia e vamos falar sobre como interpretar profecias. Então, na verdade, a gente já está falando sobre isso, mas de certa forma a gente tem que parar e concentrar nisso, porque isso é uma questão essencial na discussão de profecia. Então, a primeira coisa que a gente deve notar é que existe essa tensão se a gente interpreta literalmente ou não uma profecia. Existem profecias onde pessoas insistem: você tem que interpretar isso literalmente, você não está interpretando literalmente, você está alegorizando. E de onde vem toda essa discussão? Bem, de certa forma, muito disso tem a ver com o debate gerado do dispensacionalismo, né? O dispensacionalismo bate muito essa tecla, que eles interpretam a escritura literalmente e assim vai. Então vamos pensar um pouco sobre isso aí. A primeira coisa é, nós devemos interpretar literalmente as profecias ou não? A resposta correta é depende mesmo, porque em alguns casos sim, em alguns casos não, depende da forma em que a profecia é dada. Isso não deveria ser nada muito misterioso, na verdade deveria ser uma coisa bem fácil de entender. Por exemplo, as profecias literais. Um exemplo aqui, 1 Reis 21, verso 19, a profecia dada a Acabe assim, a profecia: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Isso é uma profecia. Essa profecia é literal. E ela se cumpriu literalmente. E a Bíblia mostra como que isso se cumpriu literalmente. Agora, uma profecia simbólica. A primeira profecia na Bíblia. Qual que é a primeira profecia na Bíblia? Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem, nessa profecia, a descendência da serpente é literal? Não é. Não é o que nasceu descendente da genética daquela serpente que estava lá no Jardim do Éden, que está em vista aqui. E o ferir a cabeça é literal? E o ferir o calcanhar é literal? Está vendo? Isso aqui está usando simbolismo. Então, assim, nós temos que ter discernimento nisso. Muitas vezes a Bíblia faz profecias literais. E dá para saber, por exemplo, Deus falou com Abraão assim: daqui 1 ano eu vou voltar e você vai ter um filho. E isso se cumpriu literalmente. Agora, os sonhos que José teve aquele sonho lá dos feixes se dobrando, os feixes dos irmãos dele se dobrando diante dele. Aquilo era literal? Não era literal. E o sol, a lua e 11 estrelas se dobrando diante dele. Também não era literal. Mas é uma coisa assim que a gente entende que Deus emprega simbolismo e tem muitos motivos para isso. Agora, às vezes, o simbolismo é interpretado para o profeta. E o profeta registra isso na Bíblia. Às vezes não. Por exemplo, em Jeremias capítulo 1, verso 13. Uma das primeiras coisas aqui que Deus mostra para Jeremias: outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela de fogo cuja boca se inclina do norte. Essa foi a visão. Ele viu a visão e Deus perguntou para ele: o que você está vendo aí? E ele falou: estou vendo uma panela que está virada do norte derramando. E isso aí significa alguma coisa? Significa que vai ter uma panela mesmo? Nada a ver, né? Mas Deus mesmo interpreta para ele. Olha só: disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, a terra de Israel. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Aí está a interpretação. Então, Deus deu a profecia de forma simbólica, depois ele mesmo interpretou. Então, claro que a panela é um símbolo. Você sabe as profecias de Daniel. O sonho que Nabucodonosor teve daquela estátua é um símbolo. Os 4 animais, no capítulo 7 de Daniel, são simbólicos. E é interpretado até um certo ponto. Capítulo 7, verso 17 de Daniel fala assim: estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Aí está a interpretação. Os animais não são animais. Não vai ter os animais esquisitos assim, com características híbridas, né? Asa de ave, parecendo um felino. O que vai acontecer, na verdade, isso representa reis que vão governar e vão atuar na história. Ok? Então, o símbolo é interpretado. Outras vezes o símbolo não é interpretado. E Deus, muitas vezes, tem um motivo para isso. Por exemplo, em Daniel 8, verso 26, a Bíblia diz: e a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. Uma declaração de que a visão agora não vai ser explicada.
Daniel, você não vai entender muito esse negócio mesmo não, mas você registra e vai ficar selado. Lá na frente o pessoal vai entender. Capítulo 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O que está dizendo? Olha, Daniel, você não vai saber muito o que significa esse negócio, não preocupa, mais para frente, o tempo vai passando, no tempo do fim, pessoas vão conseguir entender mais sobre isso do que você vai conseguir entender agora. Quer dizer, no cumprimento das coisas, as coisas se tornam mais claras. Agora, isso também, Pedro fala, em 1 Pedro 1, verso 10, foi a respeito dessa salvação, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Veja só, os tempos em que Jesus Cristo viria foram profetizados. Os profetas escreveram com o Espírito de Deus os inspirando a escrever, mas eles mesmos indagaram e inquiriram. O verso 11 diz, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que anjos anelam perscrutar. Isso é bem interessante, porque o texto bíblico está dizendo, os profetas então receberam essa revelação e escreveram aquilo ali, inspirados por Deus. E depois eles sentaram, deixa eu ler esse negócio que eu escrevi, deixa eu ver se eu consigo entender alguma coisa. Quem estava falando era o Espírito de Cristo que neles estava. E eles mesmos entenderam parcialmente a coisa. Você acha que Isaías entendeu Isaías 53? Ele entendeu muito pouco daquilo. Então, por isso que a gente tem que entender que, muitas vezes, o significado, o modo que isso se cumpriria, uma coisa que estava assim, passando por cima da cabeça deles. E a própria Bíblia diz isso pra gente. Então, a gente não pode ficar naquela ideia assim, quando o autor do Velho Testamento escreveu, o que ele imaginou tem que ser o cumprimento. Não necessariamente. O Espírito de Cristo pode ter indicado uma coisa que ia muito além do que eles viram. Isso não quer dizer que o Novo Testamento faz o Velho Testamento mudar de sentido. É que lá atrás ele já tinha esse sentido, mas que nem tudo era claro para essas pessoas. À medida em que as coisas vão se cumprindo, algumas coisas se tornam mais claras. Então, a gente tem que interpretar a Bíblia à luz disso. E aí é que entra aquela questão que o Novo Testamento traz mais informação e mais esclarecimento, e Jesus, o profeta maior, vem e explica de um modo muito mais definitivo, de modo que a gente pode agora olhar o sentido da coisa e entender muito melhor. Ok, agora outra coisa que a gente tem que lembrar aqui. Existe até o objetivo de Deus, às vezes, de colocar profecias meio escondidas, meio que numa gaveta, que não sejam muito óbvias. Por exemplo, a Bíblia diz que o Messias seria vendido por 30 moedas de prata. Você acha que se isso fosse uma declaração muito clara e explícita, do tipo assim, quando o Messias estiver aqui na terra, ele vai ser traído, e o traidor vai receber um pagamento de 30 moedas de prata, se estivesse nessa linguagem, você acha que os inimigos de Jesus tinham oferecido 30 moedas de prata? Você vê que eles não perceberam que eles estavam cumprindo profecia, porque a coisa estava meio que assim, ali não de uma forma tão explícita, e assim o que acontece é que eles realmente cumpriram a profecia sem perceber. Outro exemplo disso, Salmo 22, verso 8. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Veja, o que acontece no Salmo 22, e em vários salmos, principalmente os salmos de Davi, Deus governa sobre a vida de Davi, coloca Davi em circunstâncias onde o que ele expressa a Deus no salmo que ele escreve para Deus, se cumpre na vida do Messias. Então, Davi está vivendo experiências e ele vai fazer declarações que o Messias vai depois cumprir, tipo, Deus meu, por que me desamparaste? E isso é uma experiência que sai do coração de Davi, mas também é profético. Agora, isso aqui, quem falou isso aqui? Aí, confiou em Deus, então que Deus livre, se Deus não tem prazer nele? Os fariseus e os escribas, os inimigos de Jesus, cumpriram isso, andando ao pé da cruz, sacudindo a cabeça de um lado para o outro e fazendo piada de Jesus. Você acha que se tivesse explícito na Bíblia isso, e eles tivessem entendido que isso era uma profecia messiânica, eles tinham falado exatamente essas palavras? Mas depois, um dia, lá na frente, eles podem ter lido isso e pensar assim, foi o que eu falei lá no dia da cruz. E eles nem cogitaram que eles estavam... Então, assim, às vezes Deus tem esse propósito também. Deus não torna a coisa muito clara dessa maneira. Agora, como eu disse, nós não estamos aqui dizendo que isso vai atropelar o sentido do Velho Testamento. É que o Velho Testamento vai trazer as coisas, muitas vezes, de uma forma que não é tão óbvia. Você vai ter que estudar bem, você vai ter que pegar e, às vezes, o cumprimento é que vai realmente trazer o entendimento.
Aí você olha e você diz, agora entendi, eu vi a coisa se cumprir. Agora, vamos falar então sobre essa questão de como interpretar as profecias. Os dispensacionalistas alegam que a interpretação das profecias tem que ser literal, e essa é uma ligação feita por eles muitas vezes. Veja essa citação aqui do Ryrie, Charles Ryrie, o dispensacionalista revisado aqui, padrão, né, que é um dos mais importantes dispensacionalistas. Isso aqui é do livro dele, que chama Dispensacionalismo, ok? Ele vai te apresentar argumentos para tentar te convencer a ser um dispensacionalista. Ele acha que você deveria ser. E aí ele diz assim, teólogos aliancistas são conhecidos pelo seu uso de interpretação não literal, especialmente ao interpretar profecias, e são igualmente conhecidos pelo seu amilenismo, que é apenas o resultado natural de tal hermenêutica. Premilenistas, que não são dispensacionalistas, também precisam se afastar da interpretação normal em certos pontos da sua escatologia. Por exemplo, Ladd, para dar suporte à visão pós-tribulacionista, é forçado a considerar os 144 mil de Apocalipse 7 como referindo-se não a Israel literal, mas a Israel espiritual, ou seja, a igreja. Ok, então, o que ele está dizendo até agora? Ele está dizendo, esse pessoal aí, esses aliancistas, os premilenistas, que não são dispensacionalistas, que não são pré-tribulacionistas, eles acabam não interpretando sempre de uma forma literal. E é por isso que eles acabam chegando nessas teorias deles. Por exemplo, o cara vê lá, 1000 anos, a ressurreição das pessoas, aí depois os outros não ressuscitam até depois de 1000 anos. A pessoa não interpreta literalmente, por isso que ele é amilenista. Porque se ele interpretasse literalmente, ele teria uma ressurreição física, 1000 anos, e outra ressurreição física. Então, tá vendo? Ele está dizendo isso. Aí ele vai dizer que os premilenistas que não são dispensacionalistas também acabam fazendo não muito uso do método literal, porque o que acontece nessa altura, você tem a ideia que Israel é distinto de igreja no dispensacionalismo. Então, quando a igreja é tirada, Deus volta para o programa de Israel. E aí, então, nos 7 anos da tribulação, que eles acham que Apocalipse capítulo 4 em diante representam aquele período, até o final do capítulo 19, esses 7 anos de tribulação, naquele período você não tem a igreja, você tem agora, Deus voltou para o plano dele com Israel, e vai completar o que ele prometeu para Israel. Então, nessa configuração, você já não tem mais a igreja aqui. Mas na visão de um premilenista que não adere a esse sistema, você não teve um arrebatamento da igreja, quem que você tem aqui na terra naquele período? A igreja. Então, os 144 mil não são Israel, são a igreja, tá vendo? Então ele está dizendo, aí ó, eles não conseguem interpretar literalmente, por quê? Porque eles impõem um outro sistema, e ele fala que eles não usam a interpretação literal ou normal ou clara. A pessoa quando fala literal, ela fala claro. Quando ela fala literal, ela fala do jeito normal. O pessoal não interpreta a Bíblia do jeito normal, entendeu? Bem, isso é quase que uma acusação, né? Tipo assim, vocês não estão levando muito a Bíblia a sério. Ok, ele diz então assim, uma interpretação consistente, literal ou clara, indica uma abordagem dispensacional à interpretação das Escrituras. E é essa consistência a força da interpretação dispensacional que parece irritar o não dispensacionalista e se tornar objeto do seu escárnio. Ok, vamos falar sobre isso aí. Ele está dizendo assim, cara, você tem que ser consistente. Quando Deus falou daqui a 1 ano, eu vou voltar e Abraão vai ter um filho, é literal, então usa isso e interpreta tudo assim. É só você ser consistente. E aí eles dizem que essa questão é como se fosse um trunfo, o ponto forte deles, porque eles fazem isso de forma consistente. E aí eles chegam nas conclusões que eles chegam por isso, e os outros ficam irritados, porque eles interpretam literalmente, e isso é um ponto forte deles que meio que incomoda os outros. Aí vira motivo de chacota, ok? É isso que ele está dizendo. Bem, eu vou fazer um pouco de chacota aqui hoje mesmo, tá? Então, assim, vocês vão perceber que, e não é que eu estou intimidado com isso, tipo assim, nossa, que raiva, eles conseguem interpretar literalmente e dá certo para eles. E para mim não dá, né? Ô, gente, realmente eu te garanto que não é isso que está acontecendo, não, vocês vão ver que não é. Mas é uma forma de querer, como que eu posso dizer? Ele está tentando julgar dessa maneira para ganhar adeptos para o pensamento dele. Tipo assim, tá vendo? Eu sou literalista, aí isso aí é tão assim forte que o outro pessoal morre de raiva da gente, porque eles não conseguem fazer isso, interpretar literalmente. Bem, vamos ver se é isso mesmo. Mas antes, vamos ler mais o Ryrie, vamos entender o que ele tem a dizer. Ele diz assim, as profecias do Antigo Testamento concernentes à primeira vinda de Cristo
Seu nascimento, sua criação, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, foram todas cumpridas literalmente. Ouça bem, as profecias sobre a primeira vinda de Cristo foram todas cumpridas literalmente. Isso argumenta fortemente a favor do método literal. Porque vocês vão ver isso de novo na voz de outro dispensacionalista daqui a pouco, mas vamos continuar. Ryrie continua e fala assim: claro, a interpretação literal não é propriedade exclusiva dos dispensacionalistas. A maioria dos conservadores concordaria com o que acabou de ser dito. Qual, então, é a diferença entre o uso desse princípio hermenêutico pelo dispensacionalista e pelo não dispensacionalista? A diferença está no fato de o dispensacionalista afirmar usar o princípio normal de interpretação consistentemente em todo o seu estudo da Bíblia. Ou seja, ele não alegoriza, ele leva tudo literal. Ele afirma ainda que o não dispensacionalista não usa o princípio em todos os lugares. Ele admite que o não dispensacionalista é um literalista em grande parte da sua interpretação das Escrituras, mas o acusa de alegorizar ou espiritualizar quando se trata de interpretação de profecia. O dispensacionalista afirma ser consistente em seu uso desse princípio e acusa o não dispensacionalista de ser inconsistente no seu uso dele. Ou seja, o não dispensacionalista, diz o Ryrie, quando não convém ao sistema dele, ele diz: não, vamos fazer com que vamos chamar isso aqui de simbólico, vamos alegorizar essa passagem, porque eu não quero acreditar que isso vai cumprir literalmente, eu acho que não tem como, então vamos alegorizar, entendeu? Ele está dizendo que é isso. Então esse é o argumento, que eles são consistentes e que só eles são consistentes, vocês estão notando, né? Então o que ele está tentando te induzir a pensar? Se uma pessoa não chegar com um certo preconceito, a pessoa pega a Bíblia e diz assim: cara, eu vou ler esse negócio, eu vou levar a sério do jeito que está aí, vou ler normal. O que está dizendo é o sentido. O que ele vai ser? Dispensacionalista. Essa é a alegação. E então ele está tentando te passar a ideia de que o dispensacionalismo surge disso. A pessoa começa a falar assim: por que eu vou espiritualizar? Eu vou levar literalmente. E o que dá? Produzimos o dispensacionalismo com isso. É isso que ele está alegando aqui. Então o Ryrie explica dessa maneira, continuando a leitura dele aqui. Aceitar o texto literalmente e reconhecer as distinções no processo de revelação leva ao reconhecimento de diferentes dispensações na execução do programa de Deus. Em outras palavras, o literalismo consistente é a base do dispensacionalismo e, uma vez que o literalismo consistente é o princípio de interpretação lógico e óbvio, o dispensacionalismo é mais do que justificado. É apenas fazendo ajustes e acréscimos ao princípio de interpretação literal que o dispensacionalismo pode ser evitado. O entendimento literal resulta em distinções levam a dispensações. A interpretação normal leva à clara distinção entre palavras, conceitos, povos e economias. Este princípio hermenêutico consistente é a base do dispensacionalismo. É a base, quer dizer, que surge daí, tá? Então vocês estão vendo a alegação é essa. Agora, será que é assim mesmo? Será que eles usam a interpretação literal de forma consistente? Ok, spoiler, tá? Não, eles não usam. E eu vou refutar isso aqui, então eu quero primeiramente dizer o seguinte: não foi daí que surgiu o sistema deles. Não foi. Isso é uma forma de tentar justificar o sistema depois, à medida em que eles foram tentando aprimorar seus argumentos, mas o sistema dispensacionalista surgiu sem nada disso aqui, tá? E vamos entender um pouco do surgimento. Na verdade, o dispensacionalismo começa propriamente com Darby. Claro que ele pega algumas ideias de correntes anteriores, mas ele formula o que nós podemos chamar realmente o nascimento do dispensacionalismo. Então, o John Nelson Darby, do Movimento dos Irmãos na Inglaterra, começou realmente esse negócio e dali a coisa se espalhou. E o próprio Darby, ele te diz nos escritos dele que ele não está interpretando consistentemente de forma literal. O que ele fez, na verdade, é que ele aceitou assim, que Israel, a definição correta de Israel é a do judaísmo. O judaísmo te informa o que é Israel. Aquele povo diz que eles são judeus, então quem sou eu para dizer que eles não são? Não, eles são. Então o judeu é aquilo. E aí eu vejo Israel na Bíblia, eu vejo Israel no Apocalipse, então Israel é Israel. Isso sim, tá? Agora, interpretar literalmente as profecias? Não. Veja só o que ele diz. Declaração do Darby. Primeiro, na profecia, quando a igreja ou nação judaica está em questão,
isto é, quando os endereçados são os judeus, ali podemos procurar um testemunho claro e direto, ou seja, uma coisa literal, porque as coisas terrenas eram a porção apropriada dos judeus. Por outro lado, quando os endereçados são gentios, isto é, quando os gentios estão envolvidos, ali podemos esperar simbolismo, porque as coisas terrenas não são a porção deles e a linguagem da revelação deve ser simbólica quando dirigida a eles. Que interessante. Então, conforme Darby, literal é quando é Israel, e no outro caso não, é simbólico. Isso é ser consistente, interpretar a Bíblia toda. Vocês estão vendo que já nem era o argumento, não era bem daí. E agora eu vou te dar uns exemplos aqui em Darby. Darby, ele fez algumas alegorizações da Bíblia que são, assim, bem arrojadas, bem arrojadas. Então, eu não acho que eu faço nada que pode ser colocado nessa categoria, tá? Mesmo um dispensacionalista vai dizer que eu estou alegorizando o milênio e tal, mas olha isso aqui. Darby disse, sabe as 7 cartas no Apocalipse, as 7 igrejas, capítulos 2 e 3? O que o Darby fez é que ele rejeitou o historicismo, aquela ideia de que o Apocalipse narra eventos ao longo da história, até a volta de Jesus, até o fim do mundo. Mas ele fez isso com as 7 igrejas. Ele diz que cada carta é um período da história da igreja. Então você começa ali no período apostólico, você está em Éfeso. E aí cada carta que vem é um dos períodos. E aí o que ele fez? Ele fez exatamente o que todo historicista fez. O último período é o nosso período. Então a 7ª igreja, Laodiceia, representa o período nosso atual. O período já dele, naquela época, tá? Quando ele escreveu isso 200 anos atrás, basicamente. Então o que você está vendo aqui? Ele está fazendo ali uma alegorização, ele está dizendo que as 7 cartas, você não vê isso quando você lê. Você lê, você pensa assim, uma carta para a igreja está falando isso aqui. Ele diz, não, mas é simbólico. É simbólico de um período da história da igreja. E a Bíblia prediz qual que vai ser a atmosfera religiosa naquele período. Aliás, é importante dizer, e não tem nada a ver com a igreja oriental, não. Lá no Oriente, os gregos, não. A igreja ocidental, a igreja latina, igreja católica, romana, protestantismo, esse grupo aqui. Por quê? Porque isso aí era a parte da história que ele conhecia e ele achava que tinha a ver. Se ele incorporava o outro lado, ele ia dizer assim, não tem muito a ver. Então, ele teve que fazer essa coisa meio arbitrariamente, dizer que, não, Deus está preocupado mesmo com a história da igreja ocidental. A oriental não importa tanto para Deus, né? Porque Deus, né, ele é eurocêntrico na sua mentalidade. Então, olha só o que ele diz aqui. Esta epístola nos leva ao fim da história da igreja e à vinda do Senhor. Essa epístola, no caso do contexto, é a 7ª carta, a carta de Laodiceia. Ele fala, então, essa carta aqui leva ao fim da história da igreja, até a vinda do Senhor. E, quanto à igreja ortodoxa oriental, não creio que pode ser questionado que as 7 igrejas apresentam um resumo breve, porém muito perspicaz, do curso do cristianismo ocidental. Não creio que a igreja oriental faça parte dessa descrição. Ela não está na mente de Deus aqui, de forma alguma. Beleza, então. Era só assim, catolicismo e protestantismo mesmo, que estava na mente de Deus nessas 7 cartas, né? Vamos deixar os gregos para lá, eles não interessam não. É interessante isso, ok? Agora, o que então ele fez é que ele transformou cada... E ele foi lá e deu as datas, entendeu? Ele te falou assim, até o ano tal é o período profetizado pela carta a Éfeso. A carta de Sardes é período de ano tal a ano tal, entendeu? Ele marcou essas datas assim, e agora estamos já no período de Laodiceia, e Laodiceia é aquela igreja morna que Jesus está prestes a vomitar da boca. É esse povo frio aí de hoje. É esse povo aí que não quer saber de Deus, fica aí um nominalismo dentro da igreja evangélica, e ninguém leva Deus a sério. É isso aí, é os nossos dias, a igreja de Laodiceia. E você vai à igreja dispensacionalista, é muito comum você ouvir isso. Nós estamos na igreja de Laodiceia, o período de Laodiceia, porque é um período simbólico, tá? E aí é claro que a próxima coisa que acontecer vai ser o quê? O arrebatamento. Agora, aí que é legal, porque quando você vai do capítulo 3, terminar a 7ª carta, aí você entra no capítulo 4, aí ele diz, temos aqui no capítulo 4 o arrebatamento. Você fala assim, cadê o arrebatamento em Apocalipse? Aí você não viu, não? Apocalipse 4, verso 1, olha o arrebatamento aqui. Olha comigo aqui, se não tem arrebatamento aqui. Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Olha o arrebatamento aí. João foi arrebatado ao céu. Agora, olha só, nesse modelo que o Darby propõe, é que João representa a igreja. O sobe para aqui representa o arrebatamento. E depois dessas coisas e depois da época da igreja. Não teve as 7 cartas, os 7 períodos da história da igreja? Então,
a igreja passa por 7 fases, termina as fases, a igreja é levada, e aí você entra no período da tribulação. Então, capítulo 4 já é transição, você entrou na tribulação, entendeu? Quer dizer, e isso vai fazer o quê? Isso é interpretar Apocalipse literalmente? Ele fala que depois dessas coisas, quer dizer, depois da era da igreja. Como assim, gente, depois da era da igreja? É depois de João ter recebido aquela primeira visão, na qual Jesus apareceu e ditou 7 cartas, depois disso, ele viu mais essa visão, tá vendo? É isso. Não é depois do período da igreja acontece isso aqui. Mas ele está super alegorizando. Então, assim, eu acho meio risível o pessoal falar assim, o dispensacionalismo surgiu quando as pessoas começaram a interpretar a Bíblia literalmente. Não, cara, esse pessoal viajava assim, coisa que nem é simbólico. Tem coisa que é símbolo, né? E aí você tem que reconhecer o símbolo, eles não reconhecem. E aí coisa que nem é símbolo, eles veem. Então, vamos ver. Eu peguei aqui algumas citações, isso aqui é de sites, e tem o endereço aí na folha, que vocês podem olhar isso. É em inglês, tá? Mas está traduzido aqui para vocês. Olha aqui que um site dispensacionalista bem popular nos Estados Unidos tem a dizer sobre isso. O apóstolo João transmite 7 cartas do próprio Jesus referentes a 7 igrejas na Ásia Menor ou na Turquia moderna. Por que essas 7 igrejas? Por que a igreja em Jerusalém não foi incluída? Se você observar atentamente essas 7 epístolas, elas podem representar cada período da era da igreja. Isso aqui é atual. Isso é atual, escrito nos últimos 5 anos, tá? Então, quer dizer, aqui você tem um cara ainda repetindo essa coisa aqui de Darby, ou seja, eles não abandonaram esse tipo de alegorização da Bíblia. Ainda existe, ok? Alguns dispensacionalistas vão fazer assim, faz isso não. Aí você faz a gente passar vergonha. Mas isso é comum ainda existe, tá? O cara continua e fala assim, a igreja em Éfeso pode representar o período apostólico, e a igreja de Laodiceia, a igreja morna, é a igreja de nosso tempo. Sempre é assim, né? Nunca que eles olham aqui e falam assim, olha, nós somos a igreja de Filadélfia. Ainda vai ter um período da história da igreja antes do arrebatamento. Não, tem que ser assim, o arrebatamento vai ser agora, e aí você faz tudo encaixar, beleza. O cara fala assim, esta é a igreja dominante na América e na Europa. Olha a centralização no Ocidente aí, como o Ocidente é o que importa realmente para Deus, né? O foco dele é todo assim. Quando o apóstolo João escreveu depois dessas coisas, no verso 1 do capítulo 4, creio que ele quer dizer após a era da igreja. Por quê? Depois dessas 7 cartas, depois então da era da igreja. Não é surpresa ver o apóstolo João sendo arrebatado no Espírito, porque ele representa a verdadeira igreja. É um símbolo aí. João sendo levado ao céu para ter a visão, é arrebatamento da igreja, sendo profetizado. Após o arrebatamento da igreja, ou remoção do restritor, que o Espírito Santo habita na igreja, Deus voltará sua atenção para Israel. Como alguém pode negar que Apocalipse 4:1 é um versículo de transição ou um versículo de arrebatamento? Se você ler Apocalipse capítulos 4 e 19, você notará o caráter judaico do livro. Aqui estão alguns exemplos. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro, os 144 mil evangelistas judeus, o templo de Deus estará em Jerusalém, etc, etc. Não vou ler isso tudo não. Lá no final da citação, a era da igreja está chegando ao fim. Quando o Pai der a seu Filho o comando, centenas de milhões de crentes desaparecerão em menos de um segundo. O arrebatamento. Outro site, isso aqui também é contemporâneo, isso é coisa muito, muito recente e atual, você pode clicar lá, hoje você vai achar isso lá, é gente hoje falando, ensinando isso na internet. O cara fala assim, neste versículo temos os seguintes elementos, assim como em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, onde é descrito o arrebatamento, temos a voz de Jesus. Essa voz estava dizendo, suba para aqui. Aí tá vendo? É o que vai acontecer no arrebatamento. Beleza. Temos a menção de uma trombeta. Temos João sendo arrebatado ou levado para o céu. Temos João sendo encontrado na presença de Deus. Aí o cara explica. Eu acredito que tudo isso é muito importante por esse motivo. Este verso é um tipo do arrebatamento da igreja. Que tipologia aqui profética. Ele prefigura o arrebatamento. João faz parte da igreja. E o que é interessante é que Apocalipse 4, versos 1 e 2, começa com essas palavras. Depois dessas coisas eu vi. Temos que nos perguntar, depois de quais coisas? Não é depois de Jesus aparecer e falar com ele, ditar para ele escrever 7 cartas. Não, é depois do período da igreja. Ele diz depois das eras da igreja. Porque as eras da igreja, como é que vai ser as 7 fases da história da igreja? É profetizado simbolicamente nas 7 cartas. Aí ele diz, lembre-se de que o versículo-chave para entender o livro de Apocalipse é Apocalipse 1:19. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer.
As coisas que tens visto referem-se ao encontro com Jesus. Jesus disse, você está me vendo, né? Então tá, você já me viu? Beleza, então. Você escreve sobre isso. As coisas que você já viu, você encontrou comigo aqui. As coisas que são referem-se à era da igreja e aos 7 tipos de igrejas. E então, as coisas que depois dessas vão acontecer, referem-se ao que ainda está por vir, conforme continuamos pelo livro de Apocalipse. Veremos todas as coisas que ainda acontecerão. O arrebatamento ainda não ocorreu, etc. Tá vendo? Então, aí ele diz, então, a partir do capítulo 4 é o que ainda vai acontecer, essa divisão. Então, a divisão do Apocalipse, essas 3 partes. O que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Jesus apareceu para João. O que já aconteceu. O que está acontecendo, a igreja está na terra. Aí, depois do 4 para frente, é futuro. É a maneira que eles interpretam isso. Gente, isso é altamente interpretar simbolicamente a Escritura, tá? Então, isso aqui não é literal. Então, assim, eu tenho que dizer que, desde lá do início, não é dessa maneira. E Scofield, por exemplo, a Bíblia Scofield foi lançada em 1917, e o Scofield faz muito isso. O Scofield faz tipologia que, cara, é forçado a barra demais. Vou te dar uns exemplos aqui. Se você pegar as notas de rodapé da Bíblia Scofield, isso aqui está tudo na Bíblia Scofield da inglesa, o número da página e o texto ao qual faz referência, ele coloca assim: quando Deus criou em Gênesis capítulo 1, ele fez a maior luz para governar o dia, a menor para governar a noite, que é a lua, o sol e a lua. A maior luz representa Cristo, a menor luz é a igreja. Eva, quando Deus criou Eva, Eva representa a igreja, noivo de Cristo. Abel representa o homem espiritual. Já em capítulo 19, Abraão representa o crente espiritual e Ló o crente carnal. Okay, o dispensacionalismo tem muito essa teoria, sabe? Nem todo dispensacionalista tem isso não, graças a Deus. O MacArthur, por exemplo, brigou com isso aí e criou assim, uma tempestade dentro do dispensacionalismo sobre isso e conseguiu abrir o olho de muita gente que não tem crente carnal. O crente carnal é aquela pessoa assim que atende um apelo na igreja, faz uma oração, pede Jesus perdão, tipo assim, Jesus, tava doido que você pedisse perdão, então você está perdoado. Cara, está perdoado. O cara não muda de vida, mas ele pediu perdão? Não, tá garantido, ele foi salvo, porque ele é salvo pela fé, não pelas obras. Ele não precisa ter obras. E esse é o crente carnal. Aí, mais na frente, a gente torce por ele um dia fazer com que Jesus seja não somente seu Salvador, mas seja também Senhor da sua vida. Então, ele chega no segundo nível. Aí sim, ele vai ser um crente mais completo, mais sério, mais dedicado. Mas se nunca acontecer isso, de todo jeito ele está salvo. Porque a salvação é só aceitar Jesus. Mas aí ele fica sendo um crente carnal, entendeu? E essa teoria, por exemplo, o Tim LaHaye, o Tim LaHaye, como dizem aqui no Brasil, mas eu vou chamar ele de Tim LaHaye porque é o que ele reconheceria. O Tim LaHaye, tem entrevista dele na internet, onde ele fala, sabe por que os Estados Unidos não figura no livro de Apocalipse? É porque no arrebatamento, tanto americano vai ser levado no arrebatamento, que vai ser metade da população, vai ser aí metade dos 50% dos americanos vão embora no arrebatamento. Aí você fala assim, como é que você calcula tudo isso aí? Ele está fazendo isso por quê? Porque ele acredita nessa teoria do crente carnal. Ele acredita, não, teve muita gente aí que foi numa cruzada do Billy Graham, ou numa outra pregação aí de alguém, e aceitou a Jesus num apelo, não mudou de vida, mas recebeu salvação. Ele é um crente carnal, ok? E onde você encontra crente carnal na Bíblia? Ló, aqui ó, Ló capítulo 19. Então, Ló, ele é um tipo de crente carnal. E Abraão é o crente espiritual, entendeu? Então, quer dizer, tem na Bíblia isso. E tá aqui. Opa, interpretação literal, ó, supimpa essa aí. Sara é um tipo da igreja. Isaac é um tipo da igreja, porque ele é filho de Abraão. E também ele é um tipo de Cristo, porque ele é obediente até a morte na hora que vai ser sacrificado. Tanto José quanto Benjamim são tipos de Cristo. Os materiais do tabernáculo, o ouro representa a glória divina. A prata representa a redenção. Como? Não sei, mas eles viram isso, pode crer, tá? Tá na Bíblia de Scofield, então pode crer. O bronze representa o julgamento. O azul representa a natureza ou a origem celestial. Escarlate representa o sacrifício, o sangue. O material da Arca da Aliança, a madeira de acácia, é para representar a humanidade de Cristo, ok? O ouro representa a divindade de Cristo. O conteúdo da Arca da Aliança, a lei aponta para a lei de Deus no coração de Cristo. O maná representa o povo de Cristo. A vara, a ressurreição. Sabia que aquela vara de Arão que floresceu é uma profecia da ressurreição, que nós vamos ressuscitar, né, quando Jesus nos chamar? Bem, os elementos do templo. O pão da proposição representa Cristo, o pão de Deus. O candelabro representa Cristo, nossa luz. O véu interno representa o corpo humano de Cristo. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. O linho fino tipifica a justiça pessoal. Ok, alguma coisa disso aqui eu até vou concordar, ok? Que o véu representa o corpo de Cristo, eu acho que a Bíblia diz isso, mas tem coisa aqui que não tem base para falar. Ele está simplesmente olhando e tentando achar um símbolo em tudo. E isso aqui, de novo, isso não é interpretação literal.
Ele está achando muita coisa sendo profetizada por tipologia que não está na Bíblia realmente. Então, assim, eu acho que isso aqui é... O que acontece na história do dispensacionalismo, na verdade, não é que eles dizem, gente, vamos parar de alegorizar, vamos interpretar literalmente, vamos ver o que dá. Não, eles criam um sistema e depois, quando as pessoas atacam e dizem, isso aí não é o que significa não, eles têm que ter um argumento, eles dizem, mas eu interpreto isso literal. Aí eles começam a dizer assim, você não interpreta literal, por isso que dá isso. Então, na verdade, isso não é de onde surgiu, ok? Algumas coisas, eu concordo, eles interpretam as catástrofes no Apocalipse, um terço da humanidade morrer, como literalmente um terço da humanidade morre numa catástrofe, acontece uma coisa. Eles interpretam muita coisa literalmente, mas não é uma coisa consistente, ok? E não é bem daí que vem também, não. Agora, vamos pegar essa questão que se todas as profecias se cumprem literalmente, que isso aqui é uma alegação que é de grande importância a gente pensar, e a gente precisa de olhar o que eles estão dizendo aqui. Veja só isso aqui. Agora é o Dwight Pentecost. O Dwight Pentecost afirma que essa é uma das evidências mais fortes do método literal, okay? Que as profecias sobre Jesus todas cumpriram literalmente. Veja como que ele diz. Quando o Antigo Testamento é usado no Novo, é usado apenas em sentido literal. Puxa, como que ele fala um negócio desses? Tá? A gente vai ter que criticar isso aqui. Mas vamos ler mais. Nenhuma profecia que tinha sido completamente cumprida foi cumprida de outra forma, exceto literalmente. Agora, tem uma palavra aí que é importantíssima, não sei se vocês captaram, mas completamente, ok? Completamente. Eu vou voltar nisso aí, eu vou explicar o que ele quer dizer, mas vamos continuar. Como aproximadamente metade das profecias da Bíblia já se cumpriram de maneira literal, ela fornece uma base intelectual adequada para presumir que as profecias ainda a serem cumpridas também terão um cumprimento literal. Isso aqui no seu manual de escatologia, Dwight Pentecost. Agora, não, isso é falso, isso está errado, isso está totalmente errado. Mateus interpreta, às vezes, literalmente, as profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, mas nem sempre. Na verdade, das 97 profecias do Antigo Testamento que ele interpreta, apenas 34 foram direta ou indiretamente cumpridas de forma literal. E isso é apenas 35,05% das profecias. Fala que 100% se cumpriu literalmente? Não, 100% não se cumpriu literalmente. Vou te dar uns exemplos aqui. Vê se isso aqui cumpriu literalmente. Isso aqui é uma profecia do ministério de João Batista, que tem a ver com a vinda de Cristo, primeira vinda de Cristo. Isaías 40, verso 4. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Isso se cumpriu literalmente? Porque isso aqui é a descrição do ministério de João Batista. João Batista preparou o caminho para o Senhor, não foi? O simbolismo é que o que vai acontecer? Vai chegar um profeta que vai pegar como se fosse assim uma escavadeira, não, uma pá mecânica, essas coisas assim, e onde tem morro na frente, ele vai arrancar, vai nivelar e vai abrir caminho e vai deixar retinho, e onde tem vale que afunda, ele vai aterrar e vai subir e vai ficar uma coisa assim, não vai ter nem curva na estrada. Aconteceu isso no ministério de João Batista, ele foi terraplanista. Tá vendo, cara? Isso aqui não tem nada a ver com literal. Então, essa é uma profecia que já se cumpriu, o ministério de João Batista já teve seu fim, e o que ele fez, na verdade, é que ele facilitou as coisas para Jesus, porque ele adiantou muita coisa para ele, mas isso aqui não tem um cumprimento literal. E tem tanta outra coisa, ele não apagará a torcida que fumega, não esmagará a cana quebrada, essas coisas não são literais. Mateus interpreta isso, a interpretação não é literal. Então, isso aqui é falso em primeiro lugar. Agora, outra coisa. Como eu disse, dispensacionalistas não interpretam de forma consistentemente literal. Eles não fazem isso. O que eles, na verdade, fazem é que eles interpretam mais coisas literalmente que os outros, isso eu concordo, mas eles fazem isso porque eles são, assim, o extremo da loucura até onde uma pessoa ousa ir. Ninguém ousa ir mais longe do que eles. O quanto uma pessoa pega uma profecia que deveria ser interpretada simbolicamente e diz... Eu acho que é literal. Para mim é literal. O dispensacionalista é o cara que está mais longe lá na ponta, que você tem que olhar com o telescópio para achar onde é que ele está, fazendo o papel do mais louco de todos. É isso que está acontecendo aqui, tá? Então, desculpa aí, dispensacionalista, na minha franqueza, mas assim, eu acho que eu consigo demonstrar um motivo disso. Vamos olhar algumas passagens aqui. Alguém, por acaso, interpreta isso aqui literal? Isaías 55, verso 12. Saireis com alegria e com paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isso aqui vai cumprir literalmente algum dia? Você vai estar andando por aí cantando louvores a Deus, e as árvores vão entrar batendo palmas junto, fazendo ritmo. Os montes vão começar a cantar, romper em cânticos, os montes vão cantar, né?
Ele tem uma voz grossa, né? O tamanho do bicho. Bem, Malaquias, capítulo 4, verso 1. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes restará nem raiz nem ramo. O ser humano tem raiz e ramo? Bem, depois pelo menos não vai ter, né? Porque é literal. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Vai nascer o sol da justiça. Isso aqui é Jesus, gente. Trazendo salvação nas suas asas. Jesus tem asa não. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Será que isso aqui é literal? A gente vai sair andando de quatro? Chutando as pernas de trás assim, igual... Que a gente vai ficar tão alegre que Jesus chegou, a gente vai sair fazendo isso. Verso 3, tem mais. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que nós vamos fazer, nós vamos pegar perversos, colocar debaixo do pé da gente, eles vão virar cinza? Literalmente? Gente, paciência, né? Outra passagem aqui. Apocalipse 3, verso 12. Ao vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Olha que futuro glorioso. Você vai virar uma pilastra. E vai ficar lá segurando o teto. Para sempre. Vai nunca poder sair desse lugar. Que eternidade maravilhosa. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. A Nova Jerusalém que desce do céu. O que está acontecendo aqui? Isso aqui vai se cumprir literalmente? Gente, claro que não. Nós não vamos nos tornar objetos na eternidade, não. Ninguém olha lá o capítulo 3 de Apocalipse, uma besta sai do mar e imagina lá vem Godzilla, né? Lá vem um monstro saindo do mar lá, com tanto de cabeça lá e chifre, né? Ninguém pensa isso não, todo mundo entende que isso é simbolismo. Agora, você sabe o que está acontecendo aqui? O que você diria para uma pessoa que chegasse e falasse assim, eu acredito, eu interpreto literalmente isso aqui, é carnal você querer ser um ser humano para sempre. Não, a maior honra que você pode ter é Deus fazer uma construção física, um templo, e você virar uma coluna, você fica lá plantado naquele lugar, eternamente segurando o teto. Mas que honra maior que essa? Se Deus diz na Bíblia, eu acredito, eu aceito e eu quero isso para mim, porque é o que Deus profetiza na Bíblia e eu levo literalmente. O que você fala para uma pessoa que fala isso? Você fala assim, mané, para com isso. A Bíblia nos fala como é que vai ser a eternidade, nós vamos ressuscitar como seres humanos. Jesus ressuscitou, ele é a primícia dos que dormem, nós seremos como ele é. Ele, como foi o primeiro homem, Adão, nós então fomos também como ele na sua descendência. E como é o último Adão, seremos como ele na ressurreição. O corpo glorificado que Cristo teve é o tipo de corpo que nós vamos ter. A Bíblia não fala isso. Quer dizer, se uma pessoa vier para o meu lado com uma interpretação literal desse texto, o que eu posso fazer? Eu conheço da Bíblia, eu posso refutar isso, dizer, não, meu filho, isso aqui é símbolo. Prova que é símbolo, porque olha o que a Bíblia diz nesse outro lugar. A Bíblia explica, o corpo que eu vou ter na eternidade não vai ser de pilastra, não. Eu vou ter um corpo humano, sim, vou deixar de ser humano, não. Ok? Quer dizer, então, essa que é a questão aqui. Agora, você sabe o que poupa o dispensacionalista de ter que lidar com essa coisa? É o que eu disse. É que ninguém é tão doido assim. Ninguém pega um texto lá de árvore, bater palma, de se tornar coluna no santuário de Deus. Ninguém faz isso com a Bíblia para eles ter que parar e dar um tapa no cara e falar assim, acorda, meu filho. Isso não é literal, não. E como não tem ninguém fazendo isso, entendeu? Aí eles tiram onda de que eles estão levando tudo literalmente. E não é mesmo, tá? Agora, o que eles falariam nesse caso? Eles olhariam e diriam, não, cara, você tem que entender que isso aí é um símbolo, tá? Agora, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, o que eles estão fazendo com muitas profecias que são simbólicas é exatamente isso. É igual você pegar esse negócio da pilastra, o milênio é isso, as duas ressurreições é isso, as duas ressurreições são simbólicas, quer dizer, uma delas é espiritual e a outra é física. E o que acontece nessa altura é que eles estão pegando os textos didáticos e antes deles entenderem eles muito bem, eles estão tentando já interpretar as profecias, aí eles se agarram a uma interpretação literal que eles não fariam se eles tivessem um domínio mais preciso, mais absoluto das profecias literais, e eles diriam, não, peraí, isso aqui conflita com o que o outro texto diz, que é literal, então isso eu sei que é símbolo. Ok? Igual eu disse, eu sei por outras profecias que o corpo da ressurreição é um corpo humano, não vai ser uma pilastra. Então, qualquer pessoa que fale isso comigo, eu posso rir dele. Eu sei, por várias passagens bíblicas, que não vai ter pré-milenismo, uma ressurreição física, 1000 anos, outra ressurreição física. Eu sei disso porque
profecias literais da Bíblia me falam isso. De modo que quando eu chego no Apocalipse 20, eu sei que é símbolo. Deixa eu te mostrar o que eu quero dizer. Olha isso aqui, João, capítulo 5, verso 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Ótimo. O dia em que Jesus falou isso aqui, tinha gente nos túmulos que é salvo? Tinha. Tinha gente perdida? Tinha. Jesus disse que todos os que se acham nos túmulos vão ressuscitar fisicamente na mesma hora. Ele não falou isso? Interpreta isso literalmente, gente. Só interpretar isso aqui literalmente, o que acabou de acontecer? Não tem milênio literal com ressurreição física antes de santos e depois de perdidos. Não tem. Todos ressuscitam na mesma hora. Vem a hora em que Jesus vai falar uma coisa, eles vão ouvir a voz de Jesus e todos vão ouvir na mesma voz de Jesus, falando as mesmas coisas, vão todos sair. Os perdidos e os salvos, todos os mortos. É só interpretar literalmente. Agora, se eu interpreto esse texto literalmente, é evidente que Apocalipse 20 é um símbolo. E é altamente simbólico a natureza do próprio texto, ok? Mas você está vendo o que está acontecendo? É só você conhecer bem isso aqui. Agora, se você não atenta para esse texto, você passa batido nisso aqui, lê, vai ter ressurreição, mas não presta atenção que, todo mundo na mesma hora. Porque diz o texto isso, literalmente diz isso. Você não nota isso. Você chega no capítulo 20 e diz, vou entender esse negócio aqui. Não, eu quero interpretar literalmente. Aí você impõe esse sistema, o que você faz quando você volta nesse texto? Você não interpreta literalmente. Sabe o que você fala sobre hora? Não, hora não quer dizer uma hora. Hora é para representar um longo período de tempo. É uma época que vem, a época vindoura. Isso é interpretar literalmente, por acaso? Tá vendo o que eu te falo? Eles não estão interpretando literalmente mais do que a gente. Estão interpretando literalmente os símbolos e não literalmente o que deveria ser literal. Outra coisa aqui. João 6,54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. No último dia. Ok, nós estamos nos últimos dias, ok? O que já deveria deixar na pinta que nós não vamos ter depois o milênio. Porque quando Jesus volta, já é o final, já é o último dia. Interpreta literalmente o último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. Se os santos vão ser ressuscitados no último dia, os ímpios vão ser ressuscitados 1000 anos depois. Então, no último dia não é literal, não? Entendeu o que eu disse? É só interpretar literalmente, gente. Olha só. 2 Pedro 3, verso 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. O dia do Senhor. No qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo. Quer dizer, os céus vão deixar de existir. Passarão. E os elementos se desfarão abrasados. Matéria, a terra, tudo vai também acabar. Também a terra, as obras que nada existem serão atingidas. E visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então nós estamos aguardando com pressa a chegada do dia do Senhor. O dia do Senhor vai chegar como um ladrão, e o dia que Deus chegar, vai acontecer o quê? O céu e a terra vão passar. Interpreta literalmente, o que é isso? Na volta de Cristo, a terra não vai existir por mais 1000 anos. A terra sai de existência no dia que Jesus volta. É só interpretar literalmente isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui não é simbólico não. Isso aqui é didático literal. Então, se você interpreta isso aqui literalmente, você de novo sabe que a volta de Cristo, o dia que vem como ladrão, o dia que Deus não retarda esse dia, porque ele esqueceu alguma coisa do tipo, mas porque ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, porque uma vez chegar esse dia já não tem mais ninguém sendo salvo. Quer dizer, esse dia vai chegar como ladrão. Okay? Agora, olha só, eu quero ler para vocês o Grant Richardson, um dispensacionalista. Olha como que ele explica isso aqui é típico, tá? O dispensacionalista vai por esse caminho, é só uma amostra do que eu poderia pegar centenas de comentários explicando. A palavra dia nas escrituras nem sempre se refere a um período de 24 horas, mas sim a uma série de eventos. Interpretação literalista. Vai chegar o dia do Senhor no qual vai passar. Não, o dia do Senhor quer dizer um longo período. É o dia era. Beleza, então, tá? Devemos distinguir, diz ele, entre o dia de Cristo e o dia do Senhor, tá? Em outros lugares na Bíblia, onde fala o dia de Cristo, aí é outra coisa. O dia de Cristo é uma coisa. Aqui fala não o dia de Cristo, mas o dia do Senhor.
Ele diz, o dia de Cristo é o momento em que Jesus vem para a igreja e a leva de volta para o céu, tipo Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então lá é até o dia de Cristo Jesus. Então raciocina aqui comigo. Eu estou aqui na terra e Jesus está fazendo uma obra em mim e ele vai me guardar, ele vai continuar aperfeiçoando a obra dele até o dia em que Jesus voltar, certo? E arrebatar a igreja, na visão dele aqui. Aí depois daquele dia, ele tem que continuar fazendo a boa obra em mim? Não, aí eu já vou estar em estado perfeito, certo? Vou ser glorificado. Então é até o dia de Cristo, ou seja, até o dia do arrebatamento. Então, dia de Cristo é arrebatamento, ok? Aí ele diz, então, eu estou orando por vocês ficarem firmes, verso 10, para aprovardes as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Né? Você tem que ficar firme até que dia? Até o arrebatamento. Depois do arrebatamento, não precisa se preocupar se vai estar firme, não é? Depois você está glorificado. Ótimo. Aí ele diz assim, o dia de Cristo é o arrebatamento da igreja para o céu, que faz parte da primeira ressurreição, ok? Faz parte da primeira ressurreição, é ótimo, mas guarda isso aí que nós temos que falar sobre isso. Este é um evento sem sinal, atemporal a qualquer momento. Pode acontecer hoje, amanhã, na próxima semana, no próximo ano ou no próximo século. A Bíblia não dá detalhes sobre quando esse evento ocorrerá. Este dia, ou o arrebatamento, não é o dia do Senhor, lá de 2 Pedro 3, tá? Aí ele explica, o dia do Senhor, em 2 Pedro capítulo 3, refere-se ao período, já não é um dia, é um período, que se estende desde a segunda vinda até o fim do universo como o conhecemos. Ou seja, incorpora 1000 anos aí pelo menos. Este é o evento de nosso versículo. Esse dia é uma série de eventos que cobrem um período de tempo, incluindo o período da tribulação, o milênio e, finalmente, a decomposição dos céus e da terra, como conhecemos. Ou seja, 1007 anos na percepção desse cara aqui. O dia dura 1007 anos. Nós interpretamos dia literalmente aqui, não é? Não, gente. Vocês estão vendo o que ele está fazendo? Ele está tornando simbólico a palavra dia para encaixar com uma interpretação literal de um símbolo que ele fez. Agora, só para te dar um exemplo, que nem isso aí funciona, essa ideia que ele faz aí, porque olha só, então, conforme Filipenses, Paulo ora para a igreja ficar firme até o dia de Cristo, certo? Até o arrebatamento. Tá, então eles fazem distinção. A Bíblia fala que Jesus vai voltar com os seus santos e que ele vai voltar para os seus santos. Há 2 eventos. Quando ele vem arrebatar a igreja, ele volta para os seus santos. Aí ele leva eles embora, 7 anos mais tarde ele volta com os seus santos. Não, olha só. Na realidade, Jesus volta uma vez só. Tem santos com ele lá no céu? Ele volta com os seus santos. Tem santos aqui na terra? Ele volta para os seus santos, entendeu? Ele volta com os seus santos que estão lá para os santos que estão aqui. É o mesmo dia. Mas, 1 Tessalonicenses 3, verso 13, diz assim, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai. Ok, então peraí. Paulo está dizendo assim, eu estou orando por vocês, para vocês ficarem firmes em santidade, sem culpa. Até que dia, Paulo? Até que dia que você está orando que eu fico firme? Se Paulo fosse pré-tribulacionista, seria qual dia? O dia do arrebatamento ou o dia da segunda vinda? Do arrebatamento, óbvio. Porque depois disso, eles não iam cair em pecado, certo? Ok, mas só que ele diz o quê? Na presença do nosso Deus, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Opa. Aí já é o que acontece depois da tribulação, e não é arrebatamento, não é isso que eles falam? Que a vinda de Jesus com os santos. Então Paulo está orando para eles assim, gente, eu estou orando para vocês ficarem firmes em Cristo até o arrebatamento, e quando vocês estiverem lá no céu, nas bodas do Cordeiro, eu ainda estou preocupado que vocês vão pecar, então eu estou orando para vocês não pecarem durante os 7 anos das bodas do Cordeiro, tribulação aqui na terra, tá? Lá no céu eu estou orando para vocês ficarem firmes, para vocês não arranjar nenhuma culpa que vai acabar estragando a volta de Cristo com todos os seus santos para vocês. Gente, isso aqui é maluco. Esse pessoal está tentando fazer distinções, como diz o Riley, onde não tem. Eles estão encontrando o chifre na cabeça do cavalo aqui. Ok, agora, vamos falar de literalmente também em Apocalipse capítulo 20. Porque veja só, em Apocalipse 20, o verso 4, a Bíblia diz assim, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram
e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Isso que acontece aqui, a ressurreição dessas pessoas que são os mártires aqui, é chamado de quê? A primeira ressurreição. Vamos interpretar a primeira literalmente? Teve uma ressurreição antes disso, no sistema dispensacionalista? Teve. Não teve o arrebatamento? 7 anos antes não teve o arrebatamento? Pois então. Só que isso aqui é a primeira ressurreição. Então, gente, veja só como que esse premilenista, dispensacionalista que fala sobre a questão da ressurreição nesse vídeo, isso é parte de uma pregação lá nos Estados Unidos. And when they're martyred, their soul's going to go to heaven, but because they missed the rapture, they have to wait until the end of the tribulation before their bodies are resurrected and reunited with them. Now, if you look at verse number 5, this is still considered a part of the first resurrection, because if you notice in verse 5, it says, this is the first resurrection. So, the first resurrection has two parts to it. There's a resurrection at the beginning of the tribulation. We refer to that as the rapture. And there's a resurrection at the end of the tribulation for those that have been martyred during the tribulation. And both are considered to be part of the first resurrection. Now, why is that? Why is the resurrection at the end of the tribulation considered to be a part of the first resurrection? Because after all, those that weren't ready missed the rapture, and that was really the first resurrection, wasn't it? So those martyred during the tribulation have to wait until after the tribulation to be resurrected according to Revelation chapter 20, verse number 4 and 5. So why is that still considered to be part of the first resurrection? Well, I'm going to tell you why. It's because God is looking at the big picture. In the big picture, everyone who is resurrected before the millennium is a part of the first resurrection. Anyone who ever became a believer is going to be resurrected before the millennium. Everyone who is resurrected after the millennium, and the only ones that are resurrected after the millennium are those who are unbelievers. Everyone resurrected after the millennium are part of the second resurrection. They're resurrected in order to be judged at the great white throne, and then they're going to be thrown into the lake of fire. Ok, o que ele diz? As pessoas que ressuscitam depois dos 7 anos de tribulação não participaram do arrebatamento, certo? Eles perderam o arrebatamento. Então, no arrebatamento teve uma ressurreição. Agora tem uma outra ressurreição. Só que conforme esse cara, essa outra ressurreição é a primeira ressurreição. Mas como assim? Bem, vocês viram, né, que são duas ressurreições que ele diz que são a primeira. Mas ele diz, mas é porque Deus está olhando, tipo assim, no quadro geral maior. Se você pensar que lá depois de 1000 anos vai ter uma ressurreição, então as duas que são bem próximas, a gente pode considerar uma ressurreição só? Não pode não? 7 anos, o que é 7 anos? 2 ressurreições? Não, uma ressurreição. Então vamos falar que é a primeira ressurreição, separado de 7 anos. Ele não está esquecendo de nada não. E no milênio? Vai nascer gente no milênio? Vai morrer gente no milênio? Vai. O dispensacionalista diz que vai. Certo? Morrer aos 100 anos é morrer jovem, mas vai ter morte. Não é isso que eles falam? E aí? E se as pessoas se converterem durante o milênio, mas elas não têm corpos glorificados, elas são mortais e elas morrem, e certamente vai acontecer. Aí vai acontecer também que vai ter que ter ressurreição para essas pessoas também. E aí, como é que fica? A pessoa que é ressuscitada antes do milênio tem parte da primeira ressurreição? E esses aí, que morrem? Tem que ser ressuscitado também? Ok, deixa eu ler para vocês um pouco do comentário de João, de John MacArthur. E, gente, eu não estou pegando no pé do John MacArthur, tá? Eu amo muito o John MacArthur, respeito ele demais. Eu estou trazendo o John MacArthur, aliás, eu só estou trazendo para vocês gente que eu respeito. Que eu não vou trazer para vocês gente aí que é malucão. Eu não vou trazer aqui o Imalgo, umas pessoas que não tem nada a ver com fé reformada, com coisa séria. Mas eu vou trazer o John MacArthur porque eu quero que você veja como que dentro dessa tradição de gente séria, essas coisas acontecem. Isso aqui é complicado demais, tá? O outro cara esqueceu que no milênio ele tem que ter também uma ressurreição para os que se convertem no milênio e morrem. Olha o que o MacArthur diz sobre isso. E ele está explicando João capítulo 5, onde Jesus diz, vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ressuscitarão. O MacArthur diz, alguns argumentam a partir desse texto que a ressurreição de justos e de injustos irá ocorrer ao mesmo tempo. Uai, é só interpretar literalmente, ok?
mas beleza. Aí ele diz, a Bíblia ensina que os mortos se levantarão em uma ordem específica, e não tudo de uma vez. Aqueles que pertencem a Cristo serão ressuscitados na sua vinda. Crentes da era da igreja, de Pentecostes ao arrebatamento, vão subir no arrebatamento. Os santos do Antigo Testamento, juntamente com aqueles que forem salvos durante a tribulação, serão ressuscitados no final da tribulação. Ok, ou seja, você sabia que Davi, Isaías e Moisés não vão ressuscitar no dia do arrebatamento, conforme esse pessoal? Sabe por que não? Eles são Israel. Eles não são igreja. Igreja é uma entidade separada de Israel. Então, Israel, a ressurreição de Israel é no final dos 7 anos de tribulação. Então, você não vai ver Davi subindo, não vai subir não. Lembra que, na visão dispensacional, pessoas como, por exemplo, Natanael, que era convertido, mas entrou para a igreja. Bem, como ele entrou para a igreja, aí ele ressuscita no arrebatamento. Mas, qualquer um que tenha sido um fiel do Velho Testamento, mas morreu antes de Jesus começar a igreja, não, esse vai ter que esperar até o final da tribulação para ressuscitar. Está vendo o que ele está fazendo com isso aqui? Essas são as distinções que supostamente você vai ter se você interpreta literalmente, né? Distinguindo aqui Israel de igreja e fazendo essa confusão toda. Aí o MacArthur conclui e fala assim, embora a Escritura não faça menção explícita, acredita-se que os crentes que morrem durante o milênio receberão a ressurreição de seus corpos imediatamente. Opa, essa é boa. Então vamos lá. Eu estou no milênio, então, eu nasci no milênio e eu me converto. Eu estou vendo Jesus lá em Jerusalém, o evangelho está sendo muito bem pregado, tem uma humanidade inteira, todo mundo servindo a Deus, todo mundo celebrando festas judaicas lá em Israel e vendo Jesus fisicamente, e eu ouço o evangelho, eu creio, eu converto. Aí eu morro. Aí o que vai acontecer? Eu vou ressuscitar no final dos 1000 anos? Não, imediatamente. Ou seja, eu volto à vida com o corpo imortal instantaneamente. A Bíblia não diz explicitamente, mas a gente presume que é isso mesmo. De onde que estão tirando isso aqui, gente? Isso aqui é interpretar a Bíblia literalmente? Aí o que você vai ter que dizer então? O cara que morreu um dia antes do fim do milênio vai ressuscitar imediatamente. Morreu, ressuscitou, porque ele era salvo. Aí ele faz parte de qual ressurreição? Da primeira. Porque Deus está olhando a coisa geral, não é? Então, o arrebatamento, 7 anos depois, esse outro povo, e o cara que morreu bem antes do fim do milênio, isso é tudo a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a outra. Gente, não faz sentido, isso não é interpretar a Bíblia literalmente. Então, assim, a gente fica meio exasperado com isso. Vamos pegar umas outras passagens. Interpreta isso aqui para mim literalmente. 1 Coríntios 15, verso 25. Porque convém que ele reine, Jesus reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ótimo. Então, o último inimigo, vamos interpretar isso literalmente. O último inimigo com quem Jesus vai lidar e vai destruir é a morte. Quando que ele faz isso? Mas só você continuar lendo em 1 Coríntios. A morte, o dia em que Jesus arrebatar a igreja, e ele ressuscitar os mortos que são salvos, é nesse dia que a morte vai ser extinta e vai ser dito onde está a morte e o teu aguilhão. Ok? Então, quer dizer, é só você entender literalmente isso. Então, você sabe que o último inimigo é esse. Só que não, peraí. Depois disso, ainda vai ter 7 anos de tribulação, vai ter que lidar com o anticristo, vai ter que lidar com o diabo, vai ter 1000 anos e o último inimigo a ser destruído, que morte, gente. Entendeu? É só você interpretar que no dia que os santos ressuscitam, no arrebatamento, no final de 1 Coríntios 15, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, ali a morte é extinta. Como que vai ter morte no milênio, gente? Eles não estão interpretando literalmente o que deveria ser interpretado literalmente. Eles estão fazendo o simbolismo de Isaías 65, dizer que tem morte no que é retratado ali, onde é simbólico, e depois não estão levando literalmente a passagem de 1 Coríntios, que é literal. Ok, mais uma coisa aqui. Olha o que o Ryrie diz. Assim, o não dispensacionalista não é um literalista consistente por sua própria admissão, mas precisa introduzir outro princípio hermenêutico, o método teológico, para ter uma base hermenêutica para o sistema que ele mantém. Tá, ele fala isso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Da mesma forma, o dispensacionalista não é um literalista consistente, apesar da sua alegação ao contrário. Ele também introduz um método. Ele introduz assim, eu interpretei Isaías 65 literalmente, onde é símbolo. Eu interpretei Apocalipse 20 literalmente, onde era um símbolo. E por isso eu não posso interpretar literalmente 1 Coríntios 15, e nem João capítulo 5, e nem João capítulo 6, e nem 1 Tessalonicenses capítulo 3, nem 2 Pedro capítulo 3, e por aí vai. Entendeu o que está acontecendo? Quer dizer, isso aqui, gente, isso aqui é complicado demais, tá? Agora, vamos falar sobre essa questão de interpretar literalmente.
No Velho Testamento tem profecias assim: Davi será rei sobre eles e reinará sobre eles eternamente. E aí, isso vai se cumprir literalmente? É Davi mesmo? Não é Davi. É quem? É Jesus. Davi é uma referência simbólica a Jesus. Eles concordam com isso. Então eles não estão interpretando literalmente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Isso aqui, Isaías 53. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Deixa eu te contar uma coisa. Judeus disputam com os cristãos que Isaías 53 não pode ser uma profecia sobre Jesus. Você sabe por quê? Jesus não teve filhos. Aqui fala da posteridade desse servo sofredor. Jesus teve filhos? Ok? Quem interpreta isso aqui literalmente? Ok, olha só. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E eles dizem, Jesus não qualifica. Eu não acredito que Jesus é o Messias, porque ele não cumpre direito à profecia. Aí o cristão vem e diz, não, mas peraí, a posteridade de Jesus somos nós que cremos nele, nós somos seus filhos. Ah, você está alegorizando. Todo cristão alegoriza. Dispensacionalistas também. Graças a Deus. Porque o sentido correto não é literal. Agora, o Scofield, por exemplo, ele falou assim que o Novo Testamento às vezes diz que tem uma coisa que está se cumprindo no Velho Testamento que não é um cumprimento literal. Aí ele diz, olha, na verdade, então quando isso acontece, então é um cumprimento parcial. É um cumprimento parcial. Então vou te dar um exemplo disso. A profecia de Malaquias diz que antes que viesse o dia terrível do Senhor, viria o profeta Elias, certo? A Bíblia diz isso. Ok, ótimo. Os discípulos perguntaram para Jesus, e aquela profecia? E esse negócio de Elias vir? E Jesus disse, já aconteceu, é João Batista. E eles, quer dizer, João Batista é o cumprimento. Isso é literal? Não, não é literal. Aí o que eles vão dizer? Não, mas tem que ser literal. Aí eles começam um tanto de conjectura de que Elias ainda vai vir. E vai acontecer literalmente, Elias vai vir. Então aquilo foi um cumprimento parcial, na verdade não foi bem um cumprimento, foi uma aplicação. O que vai acontecer ainda é que Elias vai voltar. E tem gente que faz essa viagem. Eles chegam lá em Apocalipse 11 e pegam lá, tem duas testemunhas que ficam andando por aí pregando. E eles dizem, na tribulação vão ter essas duas pessoas. E sabe quem vai ser? Vai ser Enoque e Elias. Eles não foram arrebatados sem passar pela morte? Pois então, eles vão voltar para poder morrer também. Aí eles vão voltar. Aí vai acontecer. João Batista não é um cumprimento literal. Pois é. Programa ruim para Elias, né? Elias e Enoque, eles dispensariam o dispensacionalista nessa, mas o que acontece nessa altura é que eles estão lá no céu e eles dizem que eles vão ter que descer. Por que não? Elias é Elias, meu filho, Elias é Elias. Então Elias tem que vir, tem que ser Elias. Negócio de João Batista? Não, isso aí pode ser talvez um cumprimento parcial, mas não um cumprimento completo. E eles fazem isso então. Depois eu vou olhar com vocês como que o Novo Testamento interpreta o Velho, a gente vai ver alguns exemplos disso aí, e vocês vão ver alguns casos disso, para você ver como eles estão fazendo esse negócio. Mas eu quero mostrar para vocês que, gente, isso aí é uma furada. Porque, vamos lá, vamos dizer que eu faça isso então com Isaías 53, eu diga assim, não, gente, posteridade, eu interpreto literalmente. Jesus não vai voltar e reinar na terra 1000 anos, então ele vai casar, ele vai ter filhos, vai ter posteridade, vai ter que ter. Se não aconteceu na primeira vinda, então não aconteceu ainda essa parte. Ele vai ter filhos, no milênio ele vai ter filhos. Quer dizer, se eu começo a levar para esse lado, você vê como que o negócio fica assim, fica ridículo, ok? E ninguém está fazendo isso. De novo, a sorte deles é que ninguém vai por esse lado e eles não têm que pegar e falar com ele assim, não, para com isso, não é literal e nós não concordamos literal. E como ninguém faz isso, aí fica meio mascarado a hipocrisia desse discurso que diz, nós interpretamos consistentemente literal. Não é, gente, eles não interpretam, e como eu disse, ainda bem, tá? Que eles furam quando eles fazem isso onde não deveriam, mas pelo menos eles não fazem a ponto de fazer umas bobagens desse tipo aí. Ok, mas eu quero terminar a aula de hoje lendo uma citação do Kenneth Gentry. O livro dele é Literadomínio, que é uma defesa do pós-modernismo, e ele faz uma crítica a essa visão dispensacionalista e ele faz uma análise muito boa. Veja o que ele diz. Uma vez que Ryrie é talvez o dispensacionalista clássico mais proeminente e respeitado, alguns exemplos de literalismo de seus escritos servem como ilustrações da clássica abordagem dispensacionalista à hermenêutica. Por exemplo, ele repreende Wilkinson por sugerir que as antigas armas e carruagens de Ezequiel 39, que tanto Ryrie quanto Wilkinson consideram estar no futuro, são equivalentes simbólicos do armamento moderno. E ele diz assim, se detalhes específicos não são interpretados literalmente, quando dados como detalhes específicos, então não pode haver fim para a variedade de significados de um texto.
O que o Ryrie está dizendo? Que o pessoal vai lutar com espada e cavalo. Lá fala cavalo, o pessoal vem a cavalo. O pessoal vai lutar na batalha de Armagedon e tudo, vai lutar a cavalo. O cara está dizendo, não, cavalo é um jeito de falar assim, o pessoal vai vir de tanto. Ele, não, cara. Aí, ó, já está alegorizando, não pode, ok? Cavalo é cavalo. Vamos ler mais. Mas Ryrie não está sozinho nessa bizarra linha de raciocínio. Robert L. Thomas chega ao ponto de colocar Jesus e os exércitos do céu em cavalos literais em seu segundo advento vindo do céu. E sugere um ato criativo especial para explicar os cavalos do céu, o que aparentemente também cobriria sua habilidade durante seu segundo advento do céu para sobreviver às temperaturas abaixo de zero, altas altitudes, ar rarefeito e atrito abrasador ao entrar na atmosfera terrestre. Sobre Apocalipse 19:14, ele argumenta: estes são exércitos e cavalos reais, não imaginários. A origem dos cavalos não precisa criar um problema, pois é concebível que eles sejam uma criação especial da palavra de Deus para os propósitos dessa ocasião. Vocês entenderam isso aqui? Sabe aquela cena que Jesus vai vir montado no cavalo branco, os exércitos do céu cavalgando atrás dele? Cavalo é cavalo, cara, vai ter cavalo. Aí vai ter cavalo voando no céu mesmo, eles vão estar tipo no Pegasus celestial e vai ser uma criação diferente, talvez não é cavalo da terra, mas vai ser tipo igual o cavalo mesmo, porque eles vão entrar na terra, eles vão estar lá onde não tem oxigênio, eles vão entrar e vão entrar igual o meteoro pega fogo e tal, eles vão... Não tem problema não, eles vão pegar fogo não, porque eles vão ser uma criação diferente, aí vai dar tudo certo, ok? Mas é cavalo literal. Jesus vai voltar cavalgando no céu, porque eles interpretam literalmente. Tá vendo para onde vai esse negócio? Chega a ser... gente, isso aqui é palhaçada, tá? É fazer a Bíblia virar quase uma piada isso aqui. Em outro lugar, Ryrie escreve: Jerusalém será exaltada, Zacarias 14:10. E não há razão para duvidar, mas que isso será literal e que a cidade, por meio de certas mudanças físicas, será exaltada acima das colinas circundantes. John Walford concorda. Mudanças topológicas ocorrerão que aparentemente levarão Jerusalém, de modo que as águas que fluem de Jerusalém irão metade para o Mar Oriental ou o Mar da Galileia e metade para o Mar Ocidental ou o Mediterrâneo. Além disso, se fosse erigido acima das montanhas mais altas, seria inabalável, pois seria mais alto que o Monte Everest. Isso daria a ela um clima insuportavelmente gelado. Certamente essa profecia está falando simbolicamente, não de sua elevação física. Além disso, Paul Lee Tan inadvertidamente expõe o absurdo do literalismo quando argumenta que a Nova Jerusalém é uma cidade que terá 1.323 milhas em todas as direções, dá mais de 2.000 quilômetros de altura e de cada direção, que poderá abrigar impressionante 72 bilhões de habitantes. Esta cidade se estende por mais de 1.000 milhas acima. Vai subindo, né? Vai lá para fora da atmosfera. O diâmetro da Terra é cerca de 8.000 milhas no Equador. A cidade se estenderá por 16% mais em um pequeno ponto de 1.300 milhas quadradas na superfície, de 196.935.000 milhas quadradas de terra. Thomas explica que seu tamanho não é mais imaginário do que uma pérola grande o suficiente para servir como portão de uma cidade. Quer dizer, nada disso é imaginário, é tudo literal, vai ter pérolas mesmo. Sua explicação apenas complica o problema. Não consigo imaginar uma ostra grande o suficiente para produzir tal pérola. John F. Walford explica que a cidade como tal seria grande demais para ser colocada na Terra milenar, mas na nova Terra haverá muito espaço. Então dá tudo certo no final. Ok, então é isso que eles estão fazendo para chegar onde eles estão chegando. Você vê que eles não são literais consistentemente, porque viraria só cada vez mais uma coisa absurda. O que eles já fizeram de literal, onde deveria ser simbólico, é problemático. E como eu disse, não é que daí surgiu a questão. Então o dispensacionalismo tem muita coisa aqui para explicar, e as explicações que eles estão trazendo não são realmente muito corretas, nem historicamente, nem hermeneuticamente. Mas vamos parando então por aqui?